Nessa videoaula nós vamos ver a parte de solicitação de compras. Entrando no sistema, eu vou em solicitação de compras, clique em fazer nova solicitação. Aqui no descritivo eu vou definir o que vai ser adquirido. Se eu vou comprar caneta, papel sulfite ou papel A4, dentre outras coisas, que faz parte de um grupo, que normalmente a gente trabalha, que é material de escritório, eu faço o descritivo aqui, material de escritório. Aqui é a parte referente às observações, que cada setor tem a sua, vai fazer as definições aqui. Depois aqui você faz a definição do tipo de entrega, se é uma entrega única ou se é uma entrega parcelada, ou seja, se vai se tornar um contrato, você vai fazer um contrato, essa solicitação de compra, se tornando um contrato, você adquire dentro de um período. Eu vou colocar aqui como exemplo 6, ou seja, 6 meses para eu estar adquirindo os produtos que eu vou definir depois em itens da solicitação. Um e-mail. Esse e-mail é importante fazer a definição, porque é nele que o sistema e que o pessoal do compras vai usar para fazer as devidas notificações. O nome da pessoa que está solicitando, um telefone para contato. Aqui, agora, eu fiz essas definições, eu vou definir as dotações que eu vou usar para pagar os itens que posteriormente eu vou definir. Então eu pego, aqui eu vejo todas as dotações que compete à secretaria que eu estou lotado, no caso aqui eu estou vendo todas, porque é uma base de teste, e eu seleciono a dotação que eu quero. Eu vou escolher essa aqui, a 758. A partir do momento que eu selecionei, eu clico em incluir na solicitação. Pronto. Aqueles itens que eu vou definir agora mesmo, eles vão ser usados, o que vai ser usado para pagar, são recursos desta dotação. Eu tenho que incluir uma única dotação, posso incluir mais? Pode incluir mais. Por exemplo, eu vou pegar aqui a 7. Imagina que eu estou aqui, eu ainda não estou vendo a 7, devido ao espaço de visualização. Para eu querer uma busca mais rápida, eu digito aqui, código da dotação, coloco 7 e clico em localizar. Ele automaticamente já posiciona para mim, posicionando, eu clico em incluir na solicitação. Se em virtude de algo você vinculou uma dotação de forma errada, basta você selecionar a dotação e clicar em excluir na solicitação. Pronto. Eu vou voltar a ela para a gente dar andamento. Agora eu vou fazer a definição dos itens. Eu venho na aba item. Eu posso incluir um item, alterar um item, excluir um item, importar itens de outra solicitação. Imagine que um ano você fez uma solicitação que tinha 300 itens. Aí você fala assim, no próximo ano que você vai precisar repeti-la, você fala assim, você pensa, nossa, eu vou ter que digitar tudo de novo. Não, basta eu clicar aqui, digitar o número da autenticação que vai acompanhar a solicitação de compra, ele vai importar os itens e eu vou fazer os devidos ajustes. Nesse caso eu vou incluir 4 itens. Então eu vou primeiro incluir novo item. Eu não digito os itens, eu clico em buscar produto ou serviço. Por quê? Porque quando eu clico aqui, eu caio numa área que é comum a todas as secretarias. Um exemplo da forma como foi estruturado esse sistema, ou melhor, por que foi estruturado dessa forma. Todas as secretarias, de certa forma, utilizam caneta. Então nós criamos uma base de dados comum a todas as secretarias, e a partir do momento que tem a definição de um item,
no caso caneta, tem toda a sua especificação. As outras secretarias vão estar enxergando isso, não necessitando fazer o que? O recadastramento daquele item. Essa base de dados aqui, voltando a comentar, né, é uma base de dados de teste que a gente está usando para fazer essa videoaula. Então, no momento, vocês podem ver dados que estejam duplicados ou algo do tipo. Então, eu vou buscar aqui a palavra, o item, né, com a palavra caneta. Clico em buscar, o sistema vai aparecer, né, vai pontuar para mim todos os itens que tenham a palavra caneta no seu descritivo, não necessariamente iniciando com caneta. Vocês podem ver que tem diversos, por exemplo, ferramenta, camiseta, tal, aqui tem a caneta no meio do texto, por aí vai. Eu vou selecionar essa caneta aqui, a caneta esferográfica, cristal, transparente. A partir do momento que eu selecionei o item, basta eu clicar em incluir produto ou serviço na solicitação. Feito isso, ele já traz para mim todo o descritivo que estava lá na base de dados, que é comum a todas as secretarias. Eu defino a quantidade que eu quero, no caso aqui está em caixa de 50, eu vou colocar 5 caixas e gravo. Eu não preciso definir o item, o valor unitário agora, né, estimado, e nem dados referentes à cotação, porque depois a gente vai trabalhar com a parte de cotação online, que é onde o sistema depois vai fazer todos os cálculos e fazer as atribuições aqui. Eu clico em gravar. Pronto, meu primeiro item já foi inserido. Vou inserir outro. Inserir novo item. Buscar produtos ou serviços lá naquela base de dados comum a todas as secretarias. Eu fico repetindo isso porque a gente percebeu que o pessoal ainda tem dificuldade de assimilar isso um pouco, tá? Então, estando aqui, eu vou digitar um produto aqui, colocar folha A3. Veja que eu não tenho pacote de folha A3 ou algo do tipo cadastrado. Como que eu faço? Lembrando, se eu tenho uma base de dados comum de todas as secretarias, se não tem cadastrado é porque nenhuma secretaria até o momento fez a aquisição disso. Então eu preciso cadastrar nessa base de dados para depois puxar para a minha solicitação. Então eu venho aqui incluir novo produto ou serviço, aqui em cima. Lembrando que eu continuo trabalhando nessa base de dados comum a todas as secretarias. Coloco folha A3, pacote com 100 unidades. Aqui eu vou selecionar o grupo ou serviço, que são os grupos ou serviços já definidos já definidos por alguém, ou eu clico em considerar um novo grupo. Lembrando que esse grupo aqui é o grupo referente ao produto e serviço. Se eu tenho folha A3, por exemplo, faz parte de um grupo material de escritório. Se eu tenho, por exemplo, bisturi, faz parte de um grupo ou serviço de equipamentos médicos. E aí vai, essa definição de grupo é uma definição de grupo feita pela própria administração. Então, no caso aqui, eu vou clicar em selecionar grupo ou serviço, vou buscar materiais de escritório. Ele já apareceu para mim, basta eu iniciar a digitação, ele já vai pontuando. Clique em gravar. Pronto, vocês podem perceber que ele já passa a fazer parte dessa base de dados que é comum às secretarias. Lembrando que se eu tivesse vários itens aqui, esse último que eu cadastrei, ele vai passar a aparecer em último lugar. Por quê? Esse código interno vai ser definido
o código interno maior. Então, e outra, ele só já apareceu aqui porque eu tinha essa definição de folha A3. Se eu pesquisasse aqui, por exemplo, folha, olha só, percebo que tem diversos itens que tem no seu descritivo folha. Ele ia aparecer, ó, no último colocado aqui, porque foi o último que foi cadastrado. Então, ele estando selecionado agora, eu clico em incluir produto ou serviço na solicitação. Se por um determinado momento eu fiz a identificação que ele está com uma unidade errada, por exemplo, eu não quero pacote com 100, eu quero pacote com 500, basta eu selecionar a unidade, clicar aqui em cima, alterar a unidade do produto ou serviço e fazer a devida alteração. Pronto. Se ele tivesse com um grupo errado, bastaria eu clicar aqui e definir um outro grupo. E vamos continuar. Estando selecionado, aí sim eu vou incluir produto ou serviço na solicitação, que é o botão que está mais embaixo, para ele trazer esses dados para mim, para minha solicitação. E eu faço a definição da quantidade de pacotes com 500 unidades que eu vou estar adquirindo. Vou estar adquirindo 9. Pronto, gravei. Vamos selecionar mais um, incluir mais um item. Buscar produto ou serviço. Borracha. Cola de borracha, chuteira. Borracha de papelaria, como a gente selecionou aqui, a caixa. Incluir produto ou serviço. Quantas caixas? Uma caixa. Mais um. Incluir produto ou serviço. Buscar o produto. Pendrive. Eu vou acrescentar um pendrive. Pendrive de uso de capacidade de 4 GB ou superior. Incluir produto e serviço. Comprar 5 pendrives. Pronto, já fiz a definição dos meus itens. Lembrando que se eu errar, eu precisar fazer uma alteração. Eu errei, por exemplo, essa borracha aqui. Eu clico em alterar o item. Eu não faço a alteração aqui. Eu tenho que buscar o produto ou serviço, ir lá naquela base de dados, fazer a alteração lá e trazer o item novamente. Vou cancelar aqui. Se eu precisar excluir o item, eu faço a exclusão. Detalhe, até o momento, como eu não fiz a cotação, não comecei a trabalhar com as cotações, né, fazer o devido preenchimento dessas cotações, seja pelo fornecedor ou seja pelo funcionário, eu ainda posso fazer essas alterações. A partir do momento que eu enviei uma cotação ou que eu digitei uma cotação, o sistema já trava e não deixa mais eu fazer essa alteração estrutural dos itens. Bom, a qualquer momento eu posso estar gravando essa solicitação e dando início posteriormente. Eu vou gravar aqui esse pedaço, vocês veem que ela já aparece sempre em primeiro lugar. Se eu precisar voltar a trabalhar com ela, eu não preciso mais clicar em fazer uma nova solicitação. Basta eu selecionar e clicar em consultar, alterar dados da solicitação selecionada. Ele já me retorna com todos os dados que eu já havia cadastrado. Detalhe, vocês percebem que não tem mais o botão gravar. Então, a partir desse momento, tudo que eu fizer é gravado. Basta depois eu clicar no botão sair. Agora no item justificativa, é a justificativa que vai vir do setor para fazer aquisição. Vou definir aqui. Vocês podem estar digitando aqui, ou se estiver pronto numa ferramenta, num editor de texto, vocês podem estar copiando e colando aqui. O nome do secretário,
E o cargo? Secretário de administração. Agora a gente vai para a parte de recurso. Os recursos, ele tem a seguinte definição: se aqueles itens que eu defini, vocês vão ser pagos estritamente com dinheiro do Tesouro, se vai ser referente a uma transferência de convênios estaduais, se vai ser recurso do próprio fundo especial, recurso da própria administração indireta e por aí vai. Essa nomenclatura aqui é a nomenclatura utilizada pelo sistema UDESP, que é o que de certa forma direciona a nossa programação. Se fosse uma verba, né, estadual, eu selecionaria esse item. Perceba que nesse momento ele já abre uma parte de dados do recurso, e aí eu faço só essa definição aqui, já é o bastante. O número do convênio 100, o ano do convênio 2017, o valor de repasse, vamos supor que está repassando para a administração R$10.000, e um valor de contrapartida, vamos dizer que tem R$1.000 de contrapartida. Clique em adicionar na solicitação. Pronto, eu já fiz a definição do recurso. Se eu precisar fazer outro recurso, eu vou, por exemplo, uma solicitação que ela é de uma verba estadual e uma verba federal. A partir do momento que eu volto aqui e seleciono recursos federais, eu tenho que fazer a definição novamente do número de convênio, o ano, o valor de repasse, se tem contrapartida ou não, e fazer a inserção. Se for estritamente do Tesouro, basta eu definir a data, tá? A data de existência do recurso e o valor, inserir. Pronto. Bom, agora a gente vai para a parte de obras. Se é uma aquisição de um bem ou um serviço comum, a gente não precisa entrar nessa parte. Mas se for uma obra, né, seja uma ampliação, seja uma construção, a gente tem que entrar e fazer a parametrização que o sistema UDESP exige. O exemplo, tipo de execução. Execução direta, empreitado por preço global, dentre outras coisas. A gente vai especificar isso, vamos supor que é uma empreitada por preço global. Eu especifico o local da obra, rua de teste 01, especifico o subtipo de obras, eu posso especificar mais de um, basta eu clicar na tipificação, lembrando que essa tipificação do sistema UDESP, eu clico nessas duas setinhas para a direita, para ele fazer a inserção na minha solicitação. Se por um acaso eu errar, basta eu selecionar aqui e clicar nas duas setinhas para a esquerda para fazer a retirada. Lembrando que eu posso especificar mais de uma. Feito isso, eu vou buscar as coordenadas. A gente já inseriu no sistema uma forma fácil de fazer isso. Eu clico em buscar latitude e longitude, ele me traz o mapa da cidade. Eu vou arrastando aqui até o local da obra. Vamos supor que a obra é aqui, ele já me trouxe a latitude e longitude. Eu clico no botão pegar latitude e longitude do posicionamento atual. Pronto, ele já me traz. Feito isso, eu saio, já está gravado. Agora definido toda a parte da solicitação, nós vamos trabalhar com a cotação. A gente seleciona a solicitação, vem em sistema de cotação. Dentro do sistema de cotação, a gente vai, trata-se de uma cotação online, que a gente o sistema faz o envio da solicitação, o fornecedor preenche isso e isso retorna dentro do sistema.
Pode acontecer de em determinados momentos vocês terem a cotação em mãos, né, que vocês foram buscar em loco ou a pessoa foi e entregou para vocês, só que vocês precisam estar digitando essa cotação dentro do sistema, porque no sistema Aldesp ele vai exigir que todas as cotações sejam inseridas no sistema e enviadas para eles. Então, entrando nessa parte, a gente vem enviar nova solicitação de compra. Eu digito o nome da empresa que eu quero. Se eu não sei o nome da empresa para a qual eu quero enviar a solicitação, eu tenho a opção de consultar empresas cadastradas, que nessa área ele busca dentro do sistema da prefeitura. Eu vou colocar aqui um exemplo, a palavra prefeitura, só para vocês verem. Ele vai me trazer todos os fornecedores que tem prefeitura cadastrado, lembrando que isso é uma base de teste. A partir do momento que eu seleciono uma empresa, eu clico em enviar e-mail da cotação para a empresa selecionada, ele me traz esses dados. Um detalhe importante é, se eu tenho essa solicitação e eu quero fazer o preenchimento dela, tá? No próprio computador, eu tenho que fazer o que? Não posso digitar o endereço de e-mail. Por quê? Toda vez que o sistema identifica um endereço de e-mail vinculado à empresa, ele não permite que você faça interação com isso, que você faça interação, ou seja, o cadastro da cotação dentro do sistema. Então eu vou colocar aqui empresa de teste, e eu não vou digitar nada no e-mail. Vou clicar em enviar. Nesse momento, ele me permite trabalhar aqui, ó, preencher a proposta manualmente. Por quê? Porque eu não defini o e-mail. Lembrando que se eu definir o e-mail, só o fornecedor vinculado àquele e-mail vai conseguir fazer o trabalho. Eu vou clicar em preencher proposta manualmente. Dentro do sistema ele já me traz, eu faço preenchimento. Se é pessoa jurídica ou pessoa física, se é jurídica, a razão social, o CNPJ, vou colocar o da prefeitura. Aqui o fornecedor vai digitar contatos, dados de contato, né? Nome, telefone. Então quem fez a cotação? O Marco. Telefone é livre, tá? A validade da proposta, 30 dias, 60 dias, por aí vai. Você vai visualizar os itens que você tem, fazer o preenchimento, lembrando que você só vai preencher a marca e o valor unitário. Essa mesma tela é a mesma que o fornecedor vai ver se você tivesse feito o envio para ele. Eu vou colocar aqui marca, colocar A, valor unitário R$50, marca B, valor R$100, marca C, valor R$200, marca D, valor R$300. Feito todo o preenchimento, ou seja, o tipo de pessoa, da razão social, do CNPJ, dos dados de contato, da validade, das marcas e dos itens, eu clico em enviar cotação. Pronto. Automaticamente o sistema já fez esse registro. Eu clico em sair, você percebe que ele já mostra aqui que já fez a cotação. Eu vou enviar uma nova solicitação para outro fornecedor, para a gente poder trabalhar com a parte de calcular a média. Então eu vou enviar nova, teste 2, e não vou definir o e-mail para eu poder fazer a inserção disso de forma manual. Clico em enviar, seleciono 2 e venho preencher proposta manualmente. Faço novamente o preenchimento. 5,
preencher um CNPJ aleatório aqui, teste, vou colocar dados de contato, validade da proposta, 30 dias também. Vou definir as marcas e o valor unitário, marca V, marca V, marca V, marca V. Estou fazendo assim para agilizar o processo. R$30, R$40, aqui 189, aqui 198. Fiz o envio. Pronto. A partir do momento que eu tenho todas as minhas cotações mostrando que já teve cotação, eu posso vir para calcular a média ou o mínimo e aplicar isso na estimativa. Ele vai aplicar lá nos itens, lá atrás, onde a gente fez o preenchimento dos itens. Ele próprio já vai fazer o preenchimento. Lembrando que se eu mandei, por exemplo, para 5 empresas, 2 não cotaram, se eu quiser fazer a exclusão daquela cotação, basta eu selecionar a cotação, excluir cotação selecionada. Vamos lá, calcular a média, mínimo e aplicar na estimativa. Ele já vai me mostrar aqui, para cada item, o valor médio, o valor mínimo. Quanto que eu uso o valor médio, quanto que eu uso o valor mínimo. O valor médio eu vou aplicar quando aquela solicitação de compra, ela de certa forma vai virar um processo licitatório, ou seja, porque eu preciso ter na solicitação a média para que o pregoeiro ou a equipe de apoio, né, do processo licitatório fiquem embasados para desclassificar ou classificar propostas, por exemplo. E o valor mínimo eu vou aplicar quando for uma dispensa de licitação, por exemplo, uma dispensa, ou quando eu for fazer um processo de que eu peguei 3 cotações que de certa forma eu vou comprar do mínimo, não vai se tornar um processo licitatório, vai ser uma dispensa, uma inegibilidade. Então eu marco aqui o que eu quero aplicar na minha solicitação de compra, vou aplicar a média, clique em aplicar na estimativa. Pronto, ele já aplicou. Feito isso, eu clico no botão imprimir todas as cotações, porque de certa forma essas cotações têm que acompanhar a solicitação de compras. Feito a solicitação de compras, registrado as devidas cotações, eu tenho que fazer o que agora? Vincular os itens nas devidas dotações, fazer esse vínculo exigido pelo sistema Aldesp. Então eu venho, seleciono a solicitação de compras e clico em consultar ou alterar dados da solicitação selecionada. Vou lá em itens, aí já me aparecem os dois botões. Vincular dotações aos itens, ou seja, quando eu tenho que esse item eu vou comprar ele na sua totalidade. Nessa dotação, ou seja, quando eu tenho que fazer o vínculo direto entre a totalidade de um item e a dotação, eu venho aqui. Se eu tenho, por exemplo, que esse determinado item aqui, esse 3, eu vou, o valor dele total estimado é R$ 1.750,50. Se R$1.000 eu vou comprar na dotação 758 e o restante eu vou comprar dentro da dotação número 7, aí eu venho nesse botão aqui. Vamos voltar aqui. Então vamos trabalhar vamos imaginar como se essa borracha aqui eu fosse comprar ela na sua totalidade, no valor estimado, vincular a sua totalidade a uma dotação. Então eu clico no primeiro botão aqui, ele vai me levar para essa área onde eu seleciono
a dotação que eu quero. Perceba aqui que ele já faz a marcação da dotação selecionada. Vamos supor que eu vou comprar o valor total do item 1, que aqui o valor total estimado é R$40, na dotação 758. Então primeiro eu seleciono a dotação, lembrando que aqui eu acompanho o saldo atual dela. Aqui eu defino o item ou os itens. Por exemplo, se fosse só a borracha, eu coloco o item 1. Se fosse a borracha e a caneta, eu vou para a linha de baixo e faço a marcação 2 aqui. Definidos os itens, eu clico em vincular todos os itens na dotação selecionada. Pronto, já fiz o processo. Agora o próximo processo é como se a gente fosse, num processo, fazer isso numa solicitação de compra, onde eu teria que esse item 3 eu tivesse que dividir R$1.000 na dotação 7, por exemplo, e 750 e 50 em outra dotação. Aí não é nessa área, porque essa área é bem específica, vincular dotações aos itens, quando for um item para cada dotação. Então eu saio aqui, venho no segundo botão. Aí eu falo, qual item eu vou trabalhar? Ele vai me mostrar aqui quais são os itens que ainda estão faltando. Se por um acaso eu já tivesse feito a definição do item, por exemplo aqui, esse item 1, como eu fiz a marcação dele em sua totalidade para pagar com essa dotação 758, se eu quisesse quebrar esse item, eu teria que desvincular os dados, aí tudo nessa área aqui, desvincular os dados, ele voltaria para essa área aqui, e tanto nessa área eu faço a devida vinculação. Mas vamos voltar então. O item 3, o número do item, coloco 3, o valor vinculado, que eu vou querer vincular dele, aqui mostra o valor restante, R$1.000. Em qual dotação? R$1.000, eu vou usar essa daqui, eu faço a seleção, vou usar na 758, clico em incluir, pronto, ele já fez a marcação, ele já tirou R$1.000, já fez a vinculação na 758. O restante eu vou aplicar na dotação 7. Então eu faço novamente o item 3, número do item 3, o valor 750 e 50. Faça a marcação da dotação e clico em incluir. Quando você vincula o valor total do item nas dotações vinculadas, ele já sai daqui. Tá? Detalhe, só falta esse pendrive, fazer a vinculação para poder dar andamento na impressão e aí enviar para compras e por aí vai. Então eu vou, número do item, 4. Vamos supor que esse vai ser o mesmo caso. O item 4, eu vou pegar R$1.000 e vou agora gastar ele, vincular, na dotação 7. Clico, vinculei. Sobrou 245. Eu posso, dando 2 cliques em cima desse item, olha só a observação. Clique 2 vezes no item para carregar o valor total restante. Então eu posso clicar aqui, 2 cliques, e já me traz o valor restante. Eu faço a seleção da dotação que eu quero e clico em incluir. Pronto. Eu já fiz toda a vinculação necessária entre os itens da minha solicitação de compra e agora eu posso dar andamento na minha solicitação. O andamento da solicitação é especificado
pela administração, ou seja, após isso, eu saindo aqui, a minha solicitação está pronta para ser impressa. Aí basta eu clicar nesse botão aqui, onde ele vai fazer toda a conferência, sabendo se tem saldo nas dotações para que aquela solicitação possa dar andamento. Se os itens foram vinculados, se todos os itens, na sua totalidade de valor, foi vinculado nas dotações. Feito isso, você pode, clicando aqui, ele faz toda essa verificação, faz a impressão da solicitação de compra, juntamente com a justificativa e a autorização. Aqui no sistema de cotação, você pode a qualquer momento imprimir todas as cotações, juntar tudo isso e dar andamento na sua solicitação. Então é isso a parte do sistema que compete a fazer a solicitação de compras.